Queremos conversar essa noite em cima de um texto da palavra de Deus. Na verdade, toda a palavra fala algo muito precioso, mas esse texto também fala algo muito precioso às nossas vidas. Se você trouxe a sua Bíblia, se você trouxe a sua espada, quiser abrir e acompanhar a leitura, senão nós vamos estar projetando no telão também, você pode acompanhar por ali. Livro de Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, 17. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você, que o dirige no caminho em que você deve ir. Somente essa parte do texto, a Escritura está nos falando sobre aquilo que Deus deseja para você e para mim. Você sabia que Deus deseja o melhor para você? Sabia disso? Deus deseja o melhor, nunca é o pior, nunca é o mais ou menos. Não, assim está bom, para ele está bom, para ela está bom assim. Não, Ele quer o melhor. O melhor Deus tem preparado para cada um de nós. E é interessante que esse texto ele vai colocando o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, aquele que está acima de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Ele olha para cada um de nós de uma forma especial. Você não é mais um sobre a face da terra. Você não é mais um. Você é alguém muito especial para Deus. Hoje existem mais de 7 bilhões de pessoas sobre a face da terra. 7 bilhões de pessoas. É muita gente, é muita gente. Mas você sabia que não tem ninguém igual a você? Pode procurar. Você não vai achar ninguém igual a você, não existe. Você é único, você é única diante de Deus, você é especial para Deus. Se você olhar, fizer uma amostragem, vamos fazer uma amostragem. Aqui nesse templo, existe alguém igual a você? Existe alguém? Não, ninguém. E pode procurar no mundo inteiro. Se você tiver tempo para olhar todas as 7 bilhões de pessoas, você não vai achar ninguém igual. Cada um de nós Deus fez de uma forma especial, de uma forma diferente, e Ele deseja o melhor. Deus não deseja o pior para ninguém, Ele deseja o melhor para cada um de nós. E o texto diz ali que Ele nos dirige no caminho em que nós devemos ir. Deus tem planejado um caminho para mim e para você. Diz assim: eu quero que você siga por esse caminho. Eu quero que você chegue a algum lugar. Amados, nós sendo maus, nós desejamos o melhor para os nossos filhos, não é assim? Nós desejamos o melhor, a gente quer ver os nossos filhos indo além do que nós fomos, fazendo coisas maiores do que fizemos. É dessa forma que nós agimos. Imagina Deus, o Santo de Israel, o quanto Ele não deseja o bem para mim e para você. Ele quer que a gente viva uma vida boa, uma vida agradável. Ele diz assim: mas existe um caminho. Nós precisamos ser guiados nesse caminho, e é nesse caminho que nós devemos andar. Não um caminho de aparência, não um caminho que você vai olhando as coisas só pela paisagem, mas um caminho verdadeiro. Esse caminho verdadeiro que Deus quer para cada um de nós. Ele diz assim: esse é o melhor, esse é o melhor. Ou seja, existe esse caminho, a Bíblia mostra sobre isso. A Bíblia mostra, ela conta todos os detalhes de como caminhar, todos os detalhes. A Bíblia é um livro grosso, bem grosso, mas ali não é só para ter volume, não. É porque todas as informações que estão ali são necessárias e são preciosas, são necessárias. Deus, Ele mostra esse caminho e diz assim: você precisa tomar cuidado ao andar nesse caminho, você precisa buscar com intensidade. Você precisa estar preparado. Você precisa ter em mãos tudo que é necessário para isso. E eu lembro que logo que eu tirei minha carteira, foi outro dia, faz poucos dias atrás, tirei minha carteira de motorista. E na época, você precisava sempre andar com um mapa, não era assim? Você tinha um mapa no porta-luva das 4 rodas ainda, você tinha lá vários mapas que você tinha ali para se guiar.
Aqui em Curitiba, eu e minha esposa, a gente até um pouco tempo atrás, a gente usava a lista telefônica. A gente tirava aquelas páginas para conhecer os mapas da cidade e saber exatamente que rua pegar, por onde andar. E nós precisamos estar preparados para fazer isso, para achar um caminho, para trilhar um caminho. E o título da mensagem que eu quero compartilhar essa noite é O Mapa e a Bússola. São duas coisas que a gente precisa para localizar um caminho. Nós precisamos de um mapa. Nós precisamos olhar o mapa para saber por onde ir, que rua pegar. É necessário isso. E nós precisamos ter uma bússola que mostra o rumo. Qual é o rumo aonde nós estamos e para onde nós queremos ir? Porque existe um alvo, existe um propósito estabelecido não por nós, por Deus. Deus estabelece esse alvo para nós. Diz assim: eu quero que você chegue lá. Eu tenho o melhor para você. Basta você vir por esse caminho e seguir até aqui. É dessa forma. Talvez você ouvindo isso, você fala assim: pastor, mas hoje tem GPS, hoje é mais fácil, né? Tem toda a modernidade, toda a tecnologia ao nosso alcance. Mas o que é o GPS? O GPS não é um mapa acoplado a uma bússola? Você olha ali, tem um mapa, só que tem vários mapas. Você vai mudando as páginas ali e vão aparecendo vários mapas. E tem a bússola, está mostrando lá. Você está indo rumo norte, rumo nordeste. Qual é o rumo que você está seguindo? O GPS nada mais é do que o mapa e a bússola. E é isso que nós precisamos para nos guiar. Toda vez que nós vamos fazer algo, nós precisamos saber qual é o mapa, qual é o caminho que eu devo seguir. Até porque muitas vezes, se a gente pegar o caminho errado, isso vai ser mais trabalhoso. Nós vamos ter mais dificuldade. Muitas cidades são perigosas. Muitas cidades têm alguns lugares que nenhum morador entra. Tem rua que nenhum morador passa. Nenhum morador. E você vai pegar um caminho tal, passou lá no meio de tal região, você fala assim: meu Deus, você entrou lá naquele lugar, não podia, você tinha que ter desviado, você tinha que ter dado a volta, você não conhece a região, é perigoso. Amados, o mapa e a bússola servem para nos guiar, servem para nos mostrar o caminho a ser seguido. Até porque a Bíblia diz em Provérbios que existe um caminho que ao homem parece certo. Ao homem parece certo, mas ele conduz à morte. Ele leva à morte. Mas muitas vezes a gente acha e está seguindo um caminho e pensa assim: não, eu estou seguindo esse caminho e está tudo certo, todos os caminhos levam a Deus, e tudo bem, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer como eu penso. Só que nós temos ali uma orientação, temos um mapa para nos mostrar, para nos guiar por onde andar, o que fazer e como fazer. A Bíblia foi escrita e tem tantos livros, tantos textos, que é para nos ensinar como proceder, como fazer em cada situação. Ela é para o nosso ensino, para nos ensinar todas as coisas, aquilo que precisamos aprender. E Deus, Ele quer que a gente conheça isso. Existe um lamento para Deus. O lamento de Deus é: o meu povo perece porque falta conhecimento. As pessoas em geral perecem porque falta conhecimento. E conhecimento do quê? Conhecimento da palavra, conhecimento da vontade de Deus. É isso que falta. Por isso nós perecemos, nós sofremos. E Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver ninguém passando por situações terríveis. Se Deus, Ele tem o melhor para você, você acha que Deus quer punir você? Você acha que Ele quer você passando por situações? Agora sim, agora ele vai aprender, agora ela vai aprender. Não, era para ter evitado isso. Era para ter passado ao largo e desviado e passado de uma forma tranquila. É dessa forma que Deus quer. E Deus, Ele lamenta, Ele se entristece com isso. Ele quer ver o povo forte. Ele quer ver cada pessoa fortalecida e fazendo proezas. É isso que a Bíblia diz, que nós podemos fazer proezas. E proezas não é só você ressuscitar um morto, curar um enfermo. Não é isso. Nós podemos fazer, a Bíblia diz que nós podemos fazer isso também. Nós podemos fazer e devemos buscar.
devemos buscar os dons, devemos buscar aquilo que a palavra garante que está acessível a nós. Mas tem muito mais para a gente fazer. Tem coisas tremendas, tem coisas maravilhosas. Sabe o que Deus mais quer? A meu respeito, a seu respeito? Que a gente tenha uma vida santa. É isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha uma vida santa. Às vezes a gente acha que isso é impossível. Como pode? Eu não vou conseguir nunca. Isso é um padrão muito alto. Amados, é para nós. Jesus conquistou na cruz para mim e para você, para que a gente possa viver em santidade. E hoje, cada vez mais se ouve as igrejas, cada vez mais se ouve que as igrejas falam menos sobre isso. Olha, dei um nó aqui. Mas as igrejas não têm falado sobre santidade. Não têm falado sobre a busca de santidade. Parece que é uma coisa meio descartada. Não, agora você é santo e você pode fazer o que você quiser. Se a atitude que eu tiver não for santa, eu não posso fazer. Aliás, eu não posso nem pensar nisso eu posso. Nós precisamos buscar santidade, amados. E como igreja, quando nós não falamos nisso, nós estamos errados. Nós estamos errados. Porque esse é o desejo de Deus. Foi para isso que Jesus se manifestou, para isso que Ele veio, para mostrar que nós podemos ter uma vida santa. Uma vida santa. E tem pessoas que dizem, não, pastor, a igreja não gosta de ouvir sobre isso. Como assim não gosta? É isso que está na palavra. É isso que a palavra diz, é isso que nós devemos buscar. Se Jesus veio para manifestar isso, nós devemos caminhar por esse caminho. Esse é o caminho, andai nele, siga por esse caminho. São os passos de Jesus, as pegadas de Jesus, são elas que nós devemos seguir. A palavra de Deus diz, sede santos, como eu sou santo. Jesus fala assim, vocês devem ser santos assim como eu. E por que a gente não quer ser como Jesus? A gente quer ser como Jesus em alguns aspectos. Alguns aspectos não nos interessa ser como Jesus. Talvez para orar e acontecer algo maravilhoso, miraculoso. E agora sim eu tenho poder. Nós temos mesmo e podemos fazer. Mas é mais do que isso. E é mais simples. Uma vida em santidade é simples. É só querer, é só desejar. Mas nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Jesus ele está ensinando a orar. Jesus nos ensina a orar. Ele diz assim, eu vou ensinar uma oração para vocês. A oração do Pai Nosso. Uma oração curtinha, bem curtinha. Rapidamente a gente pode fazer essa oração. Mas numa das partes dessa oração ele diz assim, não nos deixe cair em tentação. Por que Jesus está ensinando eu e você a orarmos e a dizer que nós não devemos cair em tentação? Porque a tentação existe. A tentação existe e vem para todo mundo. Todos nós. Não existe ninguém que esteja isento das tentações. Ninguém. Nem Jesus. Ou você acha que Ele não passou pelas mesmas coisas que eu e você? Ele passou por todas as lutas, por todas as provas, por todas as tentações. A palavra de Deus fala que quando Jesus estava no deserto, 40 dias, 40 noites, em jejum, Ele estava ali no deserto, orando, clamando, buscando. O diabo vem, se apresenta a Ele e começa a oferecer coisas, a tentar Jesus. Se Ele tentou a Jesus, você acha que Ele não vai fazer isso contra você? Ele acreditava que ele ia conseguir algo com Jesus. Ele acreditava nisso. E ele fez as ofertas. Ele apresentou algumas propostas. E em todas elas, Jesus foi recusando. Todas as tentações que vêm contra mim, contra você, elas também foram apresentadas diante de Jesus. Todas elas. Todas. Essa passagem que eu falei é a mais conhecida. Mas você acha que foi a única vez que o diabo tentou contra Jesus? Ele tentou uma vez, falou, não deu certo, eu vou parar.
vou desistir, está difícil, com ele é difícil. Ele não ia conseguir nada mesmo, mas ele não parou. A palavra de Deus ali em Lucas 4,13 diz o seguinte: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Ele falou assim: eu vou deixar por um pouco, mas ele voltou à carga. Com certeza, ele apresentou muitas tentações para Jesus. As mesmas tentações ao qual eu e você também somos expostos todos os dias. Até na cruz o diabo ainda continuou tentando a Jesus. Diz assim: você é o Filho de Deus? Então desce daí. Quero ver se você é o Filho de Deus mesmo. Ele foi apresentando propostas. Por isso, nós também passamos por tentações. Assim como Jesus, como o diabo deixou Jesus ali, ele falou assim: vou deixá-lo por um instante, por um momento, eu vou deixá-lo. Mas voltou a carga. Conosco não é diferente. Ele também vai oferecer tentações. Só que a tentação não é pecado. Sermos tentados não é pecado. O pecado é ceder à tentação. É quando cedemos à tentação, aí sim, aí o pecado se instaura. O livro de 1 Coríntios 10:13 diz o seguinte: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, um livramento, para que o possam suportar. Deus não permite uma tentação maior do que você possa suportar. Qualquer tentação que vier contra a sua vida, você pode ter certeza, você pode suportar isso. Você pode resistir a toda ela. Amados, é dessa forma, é assim que é. Nós podemos suportar a todas as tentações que o diabo porventura queira colocar na nossa vida, todas elas. Eu posso dizer não, eu tenho a opção, são escolhas. Nós fazemos escolhas todos os dias, desde a hora que a gente acorda. Eu escolho a roupa que eu vou pôr, se vai combinar ou não vai combinar, tudo isso eu vou vendo. Qual sapato, tudo. Aonde eu vou almoçar, aonde eu vou jantar, o que eu vou comer. Todas as coisas você vai escolhendo o dia inteiro. Todos os dias nós fazemos escolhas. É isso, amados. É fazer a escolha certa. Até pecar é uma escolha. Até pecar é uma escolha. Eu posso escolher pecar. Eu posso escolher caminhar no pecado. Eu decido fazer isso e sigo por esse caminho. É escolha. É uma alternativa nossa. Mas nós devemos evitar. É um caminho que nós devemos evitar. É um caminho de sofrimento. É de dor. E quando nós vamos chegar ao pecado, se você olhar no teu mapa, esse mapa que nós temos para olhar o caminho, não tem como chegar ao pecado sem passar pela tentação. Toda vez que a gente chega ao pecado, se o destino é esse, o caminho é por tentações. Se nós vamos caminhando por tentações, provavelmente a gente vai chegar nesse destino, no pecado. Por isso nós temos que evitar, dizer não à tentação, dizer não a qualquer proposta. Nada vale a pena, amados. Termos uma vida reta, santa, digna, íntegra diante de Deus. Não importa a proposta que venha. Ah, mas olha por outro lado, olha o quanto você vai ganhar com isso. Não me interessa, eu não quero. Essa proposta não aceito, é tentação. É tentação. Eu posso dizer não, eu não quero ouvir, eu não quero nem ouvir, eu tampo os meus ouvidos a essa proposta. Eu fecho os meus olhos, eu não quero saber, eu não quero nem conhecer isso. Se a proposta de Deus é que tenhamos uma vida santa, vivamos em santidade todos os dias, nós podemos evitar as tentações. Porque a tentação vem, é um processo.
Todas as pessoas passam por isso. Não é o privilégio de ninguém. Todos nós passamos por isso. Muitas vezes ele nos tenta por horas, 24 horas por dia, o tempo todo, insistentemente. E nós podemos resistir. Por isso Jesus diz: não se deixe cair em tentação. Não ceda à tentação, não vale a pena. O prazer é muito rápido. O prazer pode ter 1 segundo só. Não vale a pena. Não vale a pena. É a melhor escolha, é fazer o caminho certo. É trilhar o caminho certo. Olhar no mapa e dizer: é esse caminho aqui que eu quero. Eu não quero ir, mas tem um atalho, tem algumas coisas. Não, eu não quero. Eu quero esse caminho, o caminho certo. Até porque que quando eu peco, existe uma conta. Ela vai ficar pendurada. Acho que até para isso, né? Para que todo mundo veja. Quando eu uso a expressão, dá para pendurar minha conta ali, né? Era para isso, porque para que você não esquecesse e para que todos vissem. Existe uma conta lá, ainda não pagou aquela conta. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O salário significa aquilo que você vai receber no final do mês. É o que você vai ganhar. Qual que é o salário do pecado? A morte. Eu peco, o resultado é morte. Mas, e vem, a conta vem. Ela vai ser apresentada um dia. Ela vai ser colocada: escuta aqui, ainda está me devendo. Tem uma dívida aqui. E vai querer expor para todo mundo, para envergonhar. É para isso. Por isso o diabo tanto quer que a gente peque. Ele tenta, até conseguir. E se ele consegue, aí ele começa a mostrar para todo mundo: olha, eu tenho aqui, tem uma conta comigo, está me devendo. Essa pessoa está me devendo. Ela tem uma dívida. E tanto faz se a gente é novo na fé, se é um novo convertido, ou se já tem anos de caminhada cristã. Ele vai tentar contra cada um de nós. Ninguém está livre disso, ninguém. Por isso a palavra diz que nós devemos ser santos, devemos buscar a santidade. É o que está escrito lá em 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixe amoldar pelos desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em tudo, todas as coisas. Jesus quer ver a nossa vida em santidade, todos os momentos, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Mas nós precisamos aprender a viver nessa vida de santidade, nos livrar de todas essas coisas, todo o peso, tudo aquilo que vem sobre nós para trazer acusação, para que a gente não caminhe, para que a gente não possa nem olhar nas pessoas, não olhar nos olhos das pessoas, para que a gente possa para que a gente se envergonhe. O livro de Hebreus, ele fala o seguinte, Hebreus 12, a partir do versículo 1 ali: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha. Outra versão diz: o peso, tira o peso e o pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Em Jesus. Aonde que eu vou colocar os meus olhos? Em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós não devemos cansar nem desanimar por motivo algum. Na luta contra o pecado, vocês ainda nem resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Mas é até esse ponto. Eu tenho que resistir até o ponto de verter o meu sangue. É dessa forma, diz assim: lute, afaste esse peso, tira o pecado, tira essas coisas e caminha, não desanime nunca,
Porque o diabo muitas vezes ele vem lançar essa acusação: não, você não vai conseguir, não é possível, você nunca vai ter uma vida santa. Afinal de contas, veja o que você já fez lá. Ele vem apresentar a conta, vem mostrar. Mas a Bíblia nos ensina a prosseguir, a continuar, a resistir. Diz assim: tem um caminho, tem muita coisa para vocês caminharem ainda. Siga esse caminho, não pare aqui, não fique olhando para trás. Porque se nós ficarmos olhando para trás, a gente não vai para frente. Eu não vou seguir adiante, eu não vou fazer o que eu tenho que fazer, eu não vou buscar aquilo que eu preciso buscar. Nós temos que olhar para frente, temos que resistir. E aonde que eu coloco a minha visão? Aonde que eu coloco o meu alvo? Em Jesus. Em Jesus, em Jesus. Os meus olhos têm que estar fitos em Jesus Cristo. Ah, mas não é no pastor que eu tenho que olhar? Não é nas outras pessoas? Não, é em Jesus, é nele. Ele é o nosso modelo, ele é autor e consumador da nossa fé. Nós devemos estar fitos, com os nossos olhos fixados nele, para que a gente possa caminhar, para que a gente possa buscar santidade, assim como ele fez. Ele venceu todas as coisas, venceu a tentação, venceu o pecado, venceu tudo, por amor a mim e a você. Foi isso que Jesus fez. Ele colocou os olhos dele em Deus. E nós devemos fazer da mesma forma. Ter santidade, buscar a santidade, fugir da tentação, não buscar nunca esse caminho. Aliás, evitar esse caminho. Nós temos que buscar o caminho da santidade. Caminho da santidade, ser livres do pecado para sempre. Não viver mais essa vida, enfrentar as tentações, mas não pecando. As igrejas hoje não falam sobre isso. Ah, não, isso está superado, isso não existe mais. Como não existe? Então o diabo desistiu. O diabo parou de tentar, ele parou de oferecer o pecado. Ele não desistiu nem com Jesus. Você acha que ele vai desistir com você? Mas nós podemos resistir a ele. Nós podemos resistir, e a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e o diabo, fugirá de você. Ele vai fugir, mas eu tenho que primeiro me sujeitar a Deus, e depois resistir às propostas. Nós precisamos, como igreja, voltar o foco, de buscar uma vida santa, caminhar em santidade, de evitar o pecado e evitar a tentação também. É um caminho perigoso. As igrejas não falando em santidade. Quando a igreja não fala em santidade, ela não está ensinando as pessoas a serem como Jesus. Ela não está ensinando as pessoas a caminharem como Jesus. Nós lemos no começo que Deus te ama de uma maneira, Ele quer o melhor para você. Se Deus ama tanto, por que Ele ia querer que você passasse por isso? Ele não quer. Não é desejo de Deus que eu e você passemos por esses momentos. Deus quer o melhor. Ele tem planejado o melhor para nós. E quando Ele nos dá um mapa e uma bússola, é que é para a gente possa se guiar, para que a gente possa seguir nesse caminho com segurança. Com segurança. Quando você tem ali um GPS, você sabe que está caminhando, você vai tranquilo. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei a rota que eu peguei, eu sei por cada ponto que eu vou passar, eu estou tranquilo. É dessa forma que Deus quer que a gente faça. Por isso Ele concede a mim e a você o mapa e a bússola, para que a gente possa se guiar. Até porque a palavra de Deus, ela nos alerta que se não tomarmos os cuidados, nós vamos perecer. A Bíblia diz em Salmos, ela diz assim: um abismo leva a outro abismo. Vai de tropeço em tropeço, de queda em queda. Não é para caminharmos assim, de abismo em abismo. Nós devemos estar caminhando de um outro jeito. Nós devemos buscar a presença de Deus. Tomar cuidado com informações erradas que pegamos. Muitas vezes ouvimos informações erradas. E essas informações vão nos levar a um caminho errado. Em vez de eu seguir o mapa, a palavra de Deus,
e a bússola que nos dá o rumo. Eu vou perguntar para as pessoas: o que você acha? O que eu devo fazer? Amados, nós temos a palavra de Deus que é o nosso guia, e temos o Espírito Santo que nos orienta. Nós já temos a resposta. Claro que nós vamos orientar em cima da palavra. Toda orientação precisa ser em cima da palavra. Não tem como eu fazer nenhuma orientação fora da palavra. Não adianta eu colocar um pensamento meu: olha, eu penso o seguinte, afinal de contas, no teu caso é diferente. No teu caso você pode agir de... Não, é sempre em cima da palavra. A palavra é que mostra. Ali tem um mapa, ali mostra todos os caminhos. Muitas vezes somos mais focados em ter do que ser. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós precisamos ser. Precisamos ser santos, é isso. Eu preciso caminhar em santidade. E muitas vezes a gente ouve nas igrejas falando mais em ter. Venha ao Senhor Jesus e você vai ter isso, vai ter aquilo. Podemos ter sim, não tem nada de errado você não ter dinheiro, ter bens, não existe nada errado nisso. Mas não é esse o foco. O foco não é ter, é ser. E quem que eu vou ser? Eu vou ser santo, porque Jesus é santo. Da mesma forma, eu quero caminhar igual, sem perder a essência, sem perder o rumo. Amados, a autoridade que nós temos, ela está dentro da santidade que nós temos. Se eu não tenho santidade, se eu não caminho em santidade, eu não posso exercer a autoridade. A autoridade que eu for exercer, ela está corrompida. Ela está corrompida. Ela está separada. Eu já falei aqui, eu uso muito em casamento para falar sobre corrupção. Corrupção é um coração dividido. Coração, rupto, rompido. Corrupção é um coração dividido, um coração separado. Eu não consigo caminhar com Deus se o meu coração não estiver nele. Se eu não tiver o mesmo coração de Deus. Amados, o Evangelho é ter vida santa, sim. É termos uma vida santa, buscarmos a santidade, integridade, pureza. É isso que conta. Termos uma vida santa. O resto vem. As outras coisas vão acontecer. Por isso Jesus, no Sermão do Monte, ele diz assim: procure em primeiro lugar o reino de Deus. Procure em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar o reino de Deus e a justiça dele. Não é comida, nem bebida. É vida de oração. É vida de oração, nós devemos ter vida de oração. Como igreja estamos insistindo nisso. Porque o pastor é chato, ele quer pegar no pé, ele quer ficar falando. Não, porque nós devemos ter vida de oração, sim. Precisamos, porque quando eu oro, eu paro de pecar. Eu paro de pecar quando eu oro. Em compensação, quando eu peco, eu paro de orar. Quando eu peco, eu paro de orar. Por isso nós devemos buscar essa vida de oração. Por isso Jesus ensinou a orar. Ele não ensinou a pregar, ele não ensinou ninguém a ter uma oratória muito boa, a fazer show, a não sei o quê. Não foi isso que ele ensinou. Ele ensinou a orar. Quando você for orar, ore assim. Não nos deixe cair em tentação. É dessa forma que Jesus ensina. Nós devemos buscar essa vida plena de comunhão com o Senhor. A palavra de Deus em 1 Pedro 4, versículo 2 diz assim: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Nós não sabemos o tempo da nossa vida, não sabemos quantos dias iremos viver. A Bíblia diz que nós vamos viver 70 anos, alguns por causa da sua saúde vão viver até os 80, mas é por aí, não vai muito mais longe disso. Tinha um desembargador com quem eu trabalhei, ele sempre dizia o seguinte, ele falou assim: quer saber o tempo da sua vida? Pegue uma régua de 70 centímetros, marca a tua idade, no número da tua idade, vê o quanto falta ali.
Ele passou dos 70, não passou muito dos 70, mas passou. Até eu ia dar de presente no aniversário dele, eu ia dar uma régua de 1 metro, ia dar de presente para ele, mas não deu certo. Ele não chegou até lá. Nós não sabemos a duração da nossa vida, mas hoje nós podemos fazer escolhas, podemos tomar decisões e ver para onde nós estamos indo, fazer um levantamento. É só seguir o rumo que você está indo e ver aonde que vai chegar. Trace uma linha reta. É uma linha reta normalmente. Faça uma projeção e você vai ver aonde que vai chegar. Mas um dia vai terminar, um dia vamos estar na presença dele. E quando chegarmos lá, nós queremos nos apresentar santos, puros. Assim como Jesus ensinou, é dessa forma. Não cair em tentação, não pecar. Só que muitas vezes a gente pensa assim, então eu pequei, pastor, eu errei, e agora está tudo perdido. Não, claro que não. Jesus ele veio para nos tirar o pecado, não para que a gente continue vivendo nele. Não, está perdoado o passado, agora pode continuar fazendo pecados novos. Não. Mas então os mesmos, já que eu não vou fazer pecados novos, então pelo menos os mesmos. Não também. É para a gente mudar a nossa vida. O perdão é para isso. Por isso nós temos escolhas. Quando eu confesso o pecado, esse pecado está perdoado. A palavra de Deus diz que Deus ele se esquece, ele não se lembra mais. Se for ver por nós temos dificuldade para perdoar. Pelo menos eu digo por mim, eu tenho dificuldade para perdoar. Algumas coisas é difícil perdoar. A gente parece que tenta. A gente faz porque é pela palavra de Deus, eu entendo o princípio. Mas parece que aquilo volta sempre, é como uma ferida que não cicatrizou. Volta e meia sangra, volta e meia dói, volta e meia infecciona de novo. Mas Deus não é assim. Diz que ele se esquece. Ele se esquece, ele não se lembra mais. Ele lança lá no mar do esquecimento. Amados, se Deus não lembra mais, por que eu vou voltar a fazer? Por que eu vou voltar a repetir essas coisas? Nós temos que prosseguir, nós temos um alvo e precisamos buscar esse alvo, seguir em frente, seguir na presença dEle, não dando lugar ao diabo, não deixando que ele venha sobre as nossas vidas, porque daí eu perco a proteção de Deus e aí eu fico vulnerável. Nós devemos continuar na presença dEle, na presença de Deus, buscar o caminho, seguir o caminho dEle cada dia. E se eu posso corrigir a minha rota, eu vou corrigir. Se eu entendo que eu posso mudar a minha rota, eu vou mudar, eu vou seguir o caminho certo. Nós precisamos de orientação para isso. O mapa, queridos, é a palavra de Deus. O mapa é a Bíblia Sagrada. Ali que nós temos um mapa de tudo, o caminho, todos os caminhos, inclusive os caminhos errados, os caminhos pelos quais nós não devemos seguir. Só que eu e você, nós temos um grande orientador, uma bússola que nos mostra o norte, que é o Espírito Santo. Não que o Espírito Santo seja uma bússola, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que uma bússola. Mas ele tem uma função como a da bússola, de mostrar aonde você está e para onde você vai. Dentro do mapa que nós temos na palavra de Deus, nós precisamos ser guiados. Ninguém consegue caminhar sozinho, ninguém consegue viver sozinho. Nós dependemos uns dos outros, mas nós não podemos seguir palpite dos outros, principalmente esses palpites que nos afastam da presença de Deus. O Espírito Santo, pelo contrário, ele sempre vai mostrar o caminho correto. Ele vai mostrar tudo o que nós precisamos fazer. Se tem que mudar alguma coisa, ele vai dizer: muda isso. Muda, pare de assistir, pare de ver, pare de se expor a essas coisas. Feche os teus olhos, muda a sua vida. Amados, e por que isso? É por amor, porque Deus tem o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele não quer algo mais ou menos, Ele não quer algo ruim, Ele quer algo muito bom. E nós podemos buscar isso. O Espírito Santo, ele vem para mostrar. A
palavra de Deus em Gálatas 5 diz o seguinte: mas se vocês são guiados pelo Espírito, olha como a Bíblia diz, né? Por quem que nós somos guiados? Pelo Espírito. Ele é a nossa bússola. Ele mostra o rumo para as nossas vidas, nós devemos ser guiados pelo Espírito. Mas se vocês são guiados, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, daí ele começa a falar as obras da carne. Mas as obras da carne são as tentações, são as propostas, é o caminho errado que se apresenta diante de nós. E o Espírito Santo, ele nos alerta disso. Aliás, ele faz uma relação aqui, eu vejo que essa relação aqui não é conclusiva, tem mais coisas. Mas ele vai citando algumas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ira, egoísmo, dissensão, facção, embriaguez, e vai por aí afora, vai citando um monte de coisas. Isso é obra da carne. Isso são as coisas para tirar do caminho, para afastar-nos do caminho. E o texto continua dizendo assim: e eu os advirto, eu alerto vocês, como antes já fiz, já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, daí ele começa, mas o fruto do Espírito, se é pelo fruto que nós seremos conhecidos, amados, é por termos o fruto do Espírito nas nossas vidas. O fruto do Espírito precisa manifestar em nós. Se Ele é a nossa bússola, se Ele é nosso orientador, nós precisamos ter o fruto do Espírito. Essa semana eu e minha esposa estávamos orando uma noite aqui na igreja, estávamos buscando, clamando a Deus, orando pela igreja, por cada um de vocês. Sabe, amados, é algo tão gostoso, tão tremendo isso. E quando nós estávamos orando, eu comecei a olhar nessas paredes aqui, eu comecei a ver como se fosse placas assim, não era um luminoso, mas parecia um luminoso, porque brilhava, era uma coisa que saltava, estava tudo meio escuro aqui, e parecia que saltavam essas placas, e cada uma estava escrito um dos frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, cada uma dessas paredes. Amados, eu vejo que é tempo disso, de como igreja, nós buscarmos a manifestação do Espírito Santo de tal forma que todos nós possamos viver em liberdade na presença dEle, tendo o fruto do Espírito sobre as nossas vidas. Amados, esse fruto é para mim e para você. É isso que Deus quer. Quando nós caminhamos no caminho de Deus, diz que esse fruto ou esses frutos, eles irão se manifestar em nós, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. E se eu estou cheio do Espírito Santo, eu não vou cair em engano. Por mais que o inimigo apresente uma proposta tão fantasiada, aparentemente ou por fora tão perfeita, olha só o que você vai ter tudo isso. Só falta ele cumprir: se prostrados me adorares, né? E é essa a proposta do diabo. E nós temos que perceber quando é de Deus e quando não é de Deus. E só o Espírito Santo pode alertar. Só Ele pode mostrar. Por isso nós precisamos tanto do mapa, como da bússola. Nós precisamos tanto da palavra, como da presença do Espírito Santo. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios. Ter esse entendimento e saber que ninguém vai me mostrar um caminho errado e me levar a uma confusão, me levar para o caminho errado. Eu já vou saber: não, esse caminho aqui eu não entro, nesse caminho eu não vou, aqui não, eu vou evitar esse aqui, não é por aí, por ali. Nós já vamos saber de antemão, amados. Por isso é tão importante, na nossa caminhada, na nossa vida, termos o mapa e a bússola, para saber por onde andar, como andar, o que fazer. Amados, e ter uma vida santa é propósito de Deus, é o melhor. Quando Deus propõe uma vida santa para mim e para você, não é peso, não é cobrança, porque se fosse cobrança Ele não ia nem nos perdoar, Ele dizia: não, você não merece. Não é nem por merecimento, é porque Ele ama muito, mesmo nos erros. Ele vem e ajuda, fala assim: não, você não vai ficar aqui,
Você vai caminhar, você vai avançar e você vai chegar lá. É tempo disso. É tempo de, como igreja, vivermos a vontade plena de Deus. Sabemos que tem um caminho e nós podemos seguir por ele e chegar em segurança.